Olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração nesta manhã em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Ventura. Se você não é inscrito ou inscrita neste canal, se inscreva, ative as notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo, você seja notificado. Você já teve a sensação de que todo mundo parece saber o que tem que fazer, o porquê nasceu, menos você? Às vezes, entramos nas redes sociais e vemos pessoas dizendo: descobri o meu propósito, estou vivendo o meu caminho. E enquanto isso, às vezes olhamos para a nossa própria vida e pensamos: meu Deus, eu só estou sobrevivendo. Mas e se eu te dissesse que talvez o seu problema nunca tenha sido falta de propósito? Talvez o que esteja faltando seja direção. E existe uma diferença enorme entre estas duas coisas. E eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque essa conversa pode mudar completamente a maneira com que você enxerga a sua vida. Existe uma mentira que destruiu muita gente, a ideia de que propósito é um destino secreto que Deus escondeu de cada um de nós. Então, a pessoa vive esperando um dia especial, uma voz, uma revelação, um sinal extraordinário. Enquanto espera por isso, muitos deixam de viver, param de crescer, param de servir e param até mesmo de obedecer. E sem perceber, está esperando o futuro enquanto desperdiça o presente. Escute isso. Propósito não é o que você vai fazer da vida. Propósito é por que você faz o que faz. Já a direção é como você vive isso todos os dias. Propósito responde ao porquê. Direção responde ao como. E quando essas duas coisas não conversam, a vida vira confusão. Tem gente que fala muito sobre destino, mas vive sem disciplina. Fala sobre chamado, mas não consegue cumprir um compromisso. Quer transformar gerações, mas não consegue organizar a própria rotina. Percebe a incoerência desses fatos? Talvez você esteja dizendo: eu só queria saber o que Deus quer de mim. Mas deixa eu te perguntar: você tem sido fiel no que Deus já colocou nas suas mãos? Porque nós queremos grandes respostas, enquanto ignoramos pequenas responsabilidades. Queremos plataformas e desprezamos os processos. Queremos aplausos, mas fugimos da obediência. O erro mais comum é querer descobrir o propósito sem organizar a direção. A pessoa quer entender o chamado, mas não cuida das pequenas decisões. Dorme tarde, não lê, não ora, não termina o que começa, não honra horários, não administra o dinheiro, não cuida da família. Depois pergunta: por que Deus não fala comigo? Talvez porque Deus já tenha falado com você. Nós é que muitas das vezes não obedecemos, não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. Quer um exemplo bíblico disso? Olhe para Davi. Antes do trono vieram as ovelhas, antes da coroa veio o campo, antes do palácio veio o anonimato. Foi na fidelidade das pequenas coisas que Deus revelou as grandes para Davi. José também, antes do governo veio a prisão, antes do palácio veio a escravidão. Moisés, antes de libertar uma nação, passou 40 anos cuidando de ovelhas. Percebe um padrão aqui? Deus revela o propósito enquanto forma a direção. A grande virada é justamente aqui. O propósito não cai do céu como uma frase pronta. Ele se revela quando você começa a viver com verdade, responsabilidade, constância, obediência. Você não encontra propósito estando parado. Você encontra o propósito caminhando. A Bíblia diz que Deus endireita as veredas dos justos. Repare, Ele endireita os passos de quem está andando, não de quem está esperando. Então, deixa eu te dar uma direção bem clara hoje. Se você sente que não tem propósito, comece sendo fiel onde você já está. Organize sua rotina,
Leia a sua Bíblia, ore, honre os seus compromissos, cuide da sua casa, sirva na igreja, faça bem aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Não tente mudar o mundo hoje, organize o seu dia, porque pessoas que governam o próprio dia, um dia estarão preparadas para governar grandes responsabilidades. Talvez Deus não esteja escondendo o seu propósito de cada um de nós. Talvez Ele esteja esperando nós continuarmos a caminhar, porque Deus não mostra tudo de uma só vez. Ele ilumina o próximo passo enquanto andamos, e depois o próximo, e depois o próximo, e assim por diante. A direção sempre antecede a revelação. Então, para de perguntar apenas qual é o meu propósito. Comece perguntando: qual é o próximo passo de obediência que Deus espera de mim hoje? Faça essa pergunta. E é nesse passo que o propósito começa a aparecer. Meu irmão, confie em Deus. Confie nos próximos passos que o Espírito te direcionar. Se essa mensagem falou com você, eu quero orar e eu quero que após isso você compartilhe com alguém que se sente perdido. Mas não porque Deus abandonou, apenas porque precisa reencontrar a direção. E lembre-se, Deus não revela todo o caminho de uma vez. Ele endireita os passos de quem decide caminhar. Então decida caminhar hoje. Decida continuar caminhando hoje, mesmo que você não compreenda os propósitos de Deus. Você vai encontrar o propósito e entender ao passo que você caminha, ao passo que você decide, faz as escolhas certas, busque, ore, jejue, leia a Bíblia, busque a direção de Deus caminhando e não fique parado. Se movimente na direção daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero orar com você. Pai, eu oro, Senhor, para que neste dia nós venhamos olhar para os próprios passos e buscar governar, Senhor, este dia. Não querer mudar, Senhor, tudo à nossa volta, mudar o mundo, mas governar os próximos passos que são hoje. Pai, leva paz, tranquilidade ao coração deste teu filho e que neste dia nós possamos caminhar segundo o teu Espírito deseja. Fortalece os nossos passos, Senhor, endireita as nossas veredas e caminhe conosco para um tempo de vitória, um tempo de alegria na tua presença. Revela-nos, ó Deus, estes passos, mas não longe de ti, Senhor, junto de ti é que nós queremos caminhar e avançar em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo e esta palavra falou ao teu coração, compartilhe, se inscreva para que você seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.